Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, 8 e 9 de Êxodo. Fica firme, daqui a pouco nós já estamos na metade da Bíblia, daqui a pouco chegamos ao final do ano e terminamos a Bíblia toda juntos. Capítulo 7, Deus vai trazer instruções tão claras a Moisés. Terminamos o capítulo 6, com Moisés novamente batendo naquela tecla, eu não sei falar. E aqui no capítulo 7, começa Deus trazendo instruções tão claras a Moisés e a Arão. Verso 1 do capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá a faraó que deixe os israelitas sair do país. O que temos aqui são instruções muito claras. Primeiro Moisés e agora Arão. Ou seja, não tem mais desculpa de Moisés. Eu não sei falar. Arão será o porta-voz. Mas o verso 1, olha que coisa linda. O Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer a mesma coisa, que ele estava entregando aos discípulos, à igreja, a mim e a você, toda a autoridade. Você precisa entender hoje, lê no capítulo 7, você tem autoridade. Você tem autoridade. E aqui no capítulo 7, do verso 1 até o verso 7, verso 6, Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Meu irmão, você que está lendo a Bíblia, Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Faça sempre como Deus tem ordenado. Deus já havia dito para ele no verso 3 que Deus ia fazer o coração de Faraó ficar endurecido. O que Deus espera de mim e de você é que façamos aquilo que Deus tem pedido. E aí, verso 8, a vara de Arão vai transformar-se em uma serpente. E aqui nós vamos ver sinais. E aí, olha, verso de número 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essa se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles, contudo o coração do faraó endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Agora começa o momento de vários sinais. A vara de Moisés se transforma em uma serpente. Os magos vão fazer o mesmo, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Isso mostra que o poder de Deus é superior aos dos magos. O que nós vamos ver aqui é um confronto entre o bem e o mal. E aí no verso 14, nós vamos ver a primeira praga. A primeira praga, que disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. E aí o verso 15, vá às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer: deixa aí o meu povo para prestar culto no deserto. Mas até agora você não entendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Então nós estamos vendo aqui a primeira praga. Mas apesar dessa primeira praga, porque nós temos aqui do verso 14 ao verso 25, o início das pragas. E a primeira delas, a primeira praga, é as águas do Nilo se transformarem em sangue. À medida que vamos avançar nessa narrativa, vamos deparar com a primeira praga aqui no capítulo 7. Capítulo 8, nós vamos ver aqui a segunda, a terceira e a quarta praga. Capítulo 9, nós vamos ver as demais pragas. Então agora começa um período de sinais, mas apesar de todos esses sinais, Faraó não deixa o povo ir. As águas se transformam em sangue, mas o verso 22 diz assim: mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas, e o coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos. Mas não para. Porque no capítulo 8 nós temos a segunda praga, a praga das rãs. E eu quero ler com você. Vamos aqui, verso 3, capítulo 8, verso 3. O Nilo ficará infestado de rãs.
elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto. Você pode imaginar essa praga? E aí, ó, verso 8. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim, do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. A gente percebe, será que o coração de Faraó está se quebrantando? Não. Ele pede oração e fala assim: se você orar, Moisés, porque ele reconhece, lembra do que nós estudamos? Que Deus deu autoridade para Moisés, ele entende, Moisés está com essa autoridade. E aí ele diz assim: ora e Deus vai tirar essa ânsia. Mas olha comigo, verso 9. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus companheiros? Então Moisés, ele pergunta: Faraó, eu vou orar, mas vou orar quando? Olha a resposta de Faraó no verso 10 do capítulo 8. Amanhã, disse Faraó. Espera aí, a cama dele está cheia de rãs, a casa dele, as ruas. Em outras palavras, Faraó está dizendo assim: eu vou ficar mais uma noite com as rãs. Será que eu e você não podemos às vezes ser assim? Deixar sempre para amanhã? Podemos resolver o problema hoje? Não, vou ficar mais uma noite com ela. Poderia resolver de forma imediata, mas não resolveu. E aí vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos. Praga dos piolhos. Olha o verso 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e ferirá o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. E aqui nós temos a terceira praga. A terceira praga. E o que Deus vai instruir Moisés? Verso 17. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolho aos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Piolhos. E eu acho isso é interessante. Deus orienta a estender a vara e causar os piolhos. E aí o verso 19. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Agora até os magos, até aqueles que não acreditam estão entendendo, é o dedo de Deus. Aqui agora é as pedras clamando, como Jesus disse. E aí nós vamos chegar na quarta praga. Na quarta praga, as moscas. E Faraó vai pedir aqui, ó, no verso 20, depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se a Faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Novamente, Moisés está batendo na mesma tecla a pedido de Deus. Mas isso acontece? Não. Isso não acontece. E aí vem a quarta praga, as moscas. As moscas. Se você ler comigo o verso de número 21. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar vocês, os seus conselheiros, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de mosca. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, estou nessa terra. E agora algo tão surpreendente acontece. As moscas, elas estão sobre o povo do Egito, mas não estão sobre o povo de Israel. É Deus fazendo distinção entre o povo do Egito e o povo dele. É o que a Bíblia vai dizer. É a separação que Deus faz entre o justo e o injusto. E aí nós chegamos no capítulo 9. Capítulo 9 nós temos a quinta praga, que é a morte dos rebanhos. A sexta praga, as feridas sobre o povo. A sétima praga, o granizo. Irmão, nós estamos chegando na sétima praga e o coração de Faraó continua duro. Continua o mesmo, duro. A sexta praga, primeiro foram as feridas nos animais. E Moisés vai avisar Faraó, mas apesar do aviso de Moisés, Faraó não deu ouvido. E aí a ferida, primeiro vão afligir os animais. Esta é a quinta praga. E depois vem a sexta praga. A sexta praga, por causa da teimosia de Faraó, verso 8, disse mais o Senhor a Moisés e Arão:
tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante de Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais e em todo o Egito. Deus ataca primeiro os animais com feridas, agora ele está atacando todas as pessoas do Egito. Todas. Mas olha o verso 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor lhe tinha dito a Moisés. Deus está endurecendo o coração de Faraó para trazer um juízo ainda maior. E aí eu quero terminar mostrando a 7ª praga, que é o granizo. Chuva de granizo. Não sei se você já passou por uma chuva de granizo, se você já teve prejuízo. Moisés vai avisar sobre a 7ª praga. Ele avisa sobre a próxima praga. E a chuva de granizo, ela vai trazer uma devastação tão grande, tão grande, tão grande. O faraó admite seu pecado, temporariamente. Ele admite seu pecado. Moisés vai orar e a praga vai cessar. E aí quando você terminar de ler o capítulo 9, cuidado. Eu já vi tantas pessoas como Faraó, que Faraó vai reconhecer o seu pecado, vai pedir oração, ele ora, Deus cessa a praga, mas Faraó volta a ser como era antes. Não, eu e você não podemos ser assim. Se nós nos arrependermos e desejarmos e decidirmos mudar, então nós temos que mudar mesmo. E aí, amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar na 8ª praga, no capítulo 10. Eu quero abençoar a sua vida, fica firme, porque nós vamos terminar todo o livro de Êxodo e em breve toda a Bíblia juntos. Deus abençoe você. Amanhã, mais 3 capítulos juntos. Deus te abençoe.